nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeiramente, queria me apresentar. Me chamo Marcos, eu sou psicólogo, formado há 12 anos, sou consagrado aqui da comunidade católica Nascer de Novo, sou casado, tenho uma filha de 5 anos e hoje eu vim dar continuidade nesses vídeos desse tempo quaresmal aqui na comunidade. O tema que me foi proposto hoje, para a gente poder partilhar, é a perseverança. Antes de eu entrar no tema da perseverança, eu queria trabalhar com vocês que existem 2 momentos fundamentais na nossa vida de cristão, na busca pela santidade. O primeiro momento é o momento daquele encontro com Deus. É o momento em que a gente tem um impacto com Deus, é o momento em que a gente tem aquele encontro profundo, que Deus nos cura, que há libertação, que a gente sai totalmente tomado pelo poder e ação de Deus, que nós vivemos aquela alegria e saímos de lá com uma busca muito grande por Deus. O segundo momento é o momento da perseverança, é o momento em que nós continuamos e permanecemos em Deus. Então existem esses 2 momentos. O primeiro é o momento em que o Senhor nos chama a viver a santidade, e o segundo é o momento em que nós permanecemos vivendo em santidade. Então, para que nós que buscamos o objetivo maior, que é o céu, que é a santidade, nós temos que viver esses 2 momentos fundamentais na nossa vida de cristão. Então, nós só nos tornamos santos, só nos alcançamos o objetivo se nós permanecemos em Deus. Muitos param na primeira momento. Então, a gente vê muitas pessoas que vivem uma experiência profundíssima com Deus, que têm um impacto muito grande com Deus, mas que depois não perseveram e param nesse primeiro momento. E hoje, então, a gente vai trabalhar sobre a perseverança. E a perseverança, eu queria definir para vocês primeiro o que é perseverança. Perseverança no dicionário normal, não visando a Bíblia, nada. No dicionário, perseverança fala que é atitude de quem se esforça constantemente, de quem persiste apesar dos obstáculos ou dos fracassos em fazer ou alcançar algo. Então é a gente persistir apesar das dificuldades, dos fracassos, dos problemas que nós enfrentamos, em busca de algo. Essa é a definição de perseverança no dicionário. Na Bíblia, em Romanos 5, versículo 3 e 4, ele fala assim: pois sabemos que a tribulação produz a perseverança prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança. Então, na Bíblia também complementa o que vem dizer no dicionário. Então, na Bíblia, algumas traduções falam de paciência, algumas falam de perseverança. Fala que a tribulação produz a perseverança. Então, de novo, vem que a gente tem que perseverar independente das dificuldades, das tribulações. E aí eu quero destacar algumas tribulações que nós temos que enfrentar com a perseverança. A primeira delas é as dificuldades que nós enfrentamos. Então, muitas vezes a gente vai passar por dificuldade física, dificuldade na saúde, dificuldade financeira, dificuldade de relacionamento, dificuldade no trabalho, dificuldade nas diversas áreas da nossa vida. Mas nós temos que perseverar em fazer a vontade de Deus. E assim foi na vida de algumas pessoas que nós conhecemos. Por exemplo, a Maria de Lourdes Guarda, que é uma pessoa que da cidade de Salto, que está no processo aí de santificação, de beatificação, e que ela foi uma prova para nós de perseverança em Deus. Então, ela teve momentos que ela ficou acamada, que ela ficou muito doente, não conseguia fazer nada, e mesmo assim ela continuou evangelizando da maneira dela, assim, desanimar, buscando fazer a vontade de Deus. Assim também é da nossa baluarte aqui da comunidade, que é a Santa Terezinha, que temos aqui a relíquia. Ela também ficou muito doente. Santa Terezinha, se você for ler a história dela, você vai ver que teve momentos em que ela teve que enfrentar depressão, problemas emocionais, a perda da mãe, a perda dos seus familiares. Ela entrou num convento muito nova, depois ela ficou doente também muito jovem, chegou a ser acamada. Tem um momento no livro dela que ela fala que ela não tem força nem para escrever com a caneta, que ela precisava de um lápis por conta de ela não tinha firmeza na mão para escrever, mas mesmo assim ela continuou perseverando e fazendo a vontade de Deus e testemunhando aquilo que Deus faz na vida dela.
Então, diante das nossas dificuldades, nós temos que perseverar e buscar fazer a vontade de Deus. Nos momentos de aridez espiritual também. Então, todo mundo, em algum momento, passa por um momento de aridez espiritual, que é momentos em que a gente sente que não tem a presença de Deus, a gente começa a duvidar, a gente começa a não ter vontade de rezar mais, não ter vontade de buscar mais as coisas de Deus. Nós vamos nos desanimando na vida espiritual, vivemos, parece que uma solidão, um momento que parece que Deus se afasta de nós. E assim, nós temos que, mesmo diante dessa situação, perseverar. E isso nós vemos, por exemplo, na vida de Madre Teresa. Se você assistir o filme de Madre Teresa, tem momentos em que ela passa por dificuldades e ela mesmo assim continua com os projetos sociais dela, na busca pela santidade, na busca de fazer a vontade de Deus, na vida dela de madre. E tem um momento no filme lá que as irmãs chegam para ela e falam: Madre Teresa, como que a senhora consegue permanecer ainda fazendo a vontade de Deus, fazendo tudo que precisa, buscando fazer tudo aquilo que é certo, mesmo com as dificuldades que nós encontramos, que nós enfrentamos? E Madre Teresa revela para ela, fala: ó, faz tempo que eu não sinto a presença de Deus, que eu não tenho esse ardor que eu sentia antes, faz tempo que eu sinto que minha fé parece que foi abalada, mas mesmo assim eu permaneço acreditando e fazendo a vontade de Deus, fingindo que eu estou com todo o ardor por Deus, mas fingindo para que os outros também acreditem e continuem perseverando. Então, Madre Teresa, mesmo nessa aridez espiritual, ela continuou perseverando, fazendo a vontade de Deus, na busca pela santidade. E assim também foi na vida do nosso fundador. Na última pregação dele no grupo de oração, no mês de fevereiro, ele pregou e falou, deu testemunho da vida dele, de que no final do ano passado, em dezembro para janeiro desse ano, ele passou por essa aridez espiritual. Então ele falou que ele se arrependia às vezes de ter se convertido, que ele não tinha mais vontade de rezar, não tinha mais força, parece, para rezar, parece que as coisas não estavam dando certo, todo o peso, a carga do ano inteiro caiu sobre ele começou a entrar em conflito, e aí ele falava assim: mas mesmo diante de todo esse sentimento, de todo esse vazio espiritual, eu em nenhum momento deixei de pregar a palavra de Deus, deixei de viver a vida de sacramento, mesmo que eu não tivesse força para rezar, eu permanecia em adoração, porque para adorar a gente só precisa estar na presença de Deus. Então é isso que nós temos que ter na nossa mente, mesmo na aridez espiritual, nós temos que continuar buscando e acreditando que a gente não vê fruto, não vê nada parece de bom, mas que a gente sabe que Deus está conosco, de alguma forma. Outro momento que nós temos que continuar na perseverança por Deus é os momentos de correções, nos momentos de poda. Então, tem muitas vezes, a gente vê, por exemplo, na vida em comunidade, tem muitas coisas que são legais. Por exemplo, ontem mesmo a gente ficou até meia-noite jogando vôlei, teve um momento de oração com as famílias, teve um momento muito legal, depois teve uma partilha, nós comemos juntos e ficamos fazendo um momento de fraternidade juntos. Mas muitas vezes também há momentos em que precisa ser corrigido, então precisa ser chamado de lado, às vezes é preciso dar um afastamento, a pessoa precisa ter um cuidado mais próximo. Então, isso aconteceu também na minha vida. Então, eu posso testemunhar para você que muitas vezes aqui na comunidade, eu vejo dois momentos que foram bem fortes para mim, eu precisei ser corrigido, eu precisei ser podado. Então, às vezes é por situações que eu vivia no meu casamento, por comportamentos que eu tinha que mudar, por às vezes, coisas que eu tinha que fazer mais, buscar mais, comportamentos que eu tinha que lapidar na minha vida, que eu tinha que tirar da minha vida, forma de tratar, às vezes, em casa, de tratar as pessoas. E aí eu precisei passar por momentos em que eu precisei ficar afastado dos ministérios, afastado das atividades da comunidade e tomar um cuidado especial dos irmãos, em momentos de oração e tudo mais. Então, nesses momentos, nós precisamos perseverar. Se nós não estivermos enraizados em Jesus, e no meu caso aqui na comunidade, diante do carisma que eu tenho certeza que é o chamado de Deus para a minha vida, nós não permanecemos, nós não perseveramos. Então, nós precisamos, mesmo diante dessas dificuldades, continuar buscando fazer a vontade de Deus. E como fazer, então, para perseverar no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana? Eu vejo
que queria fazer um paralelo aqui com vocês, uma analogia, que para a gente permanecer, a gente tem que ver a nossa vida espiritual do mesmo jeito que nós levamos como um tratamento médico. Então, muitas vezes, no tratamento médico, nós não gostamos, por exemplo, de tomar remédio, nós não gostamos de passar por cirurgias, muitas vezes nós precisamos imobilizar alguma parte do nosso corpo, se nós quebramos, fazemos alguma fratura, nós precisamos ter efeitos colaterais nos tratamentos que nós fazemos, mas nós fazemos o tratamento mesmo assim. Por quê? Porque nós acreditamos que esse tratamento vai nos curar e nos proporcionar uma saúde física e que vai nos permanecer vivos. Da mesma maneira tem que ser na nossa vida espiritual. Nós temos que buscar o tratamento do maior médico dos médicos, que é o Senhor Jesus, e as orientações médicas que Ele traz. Então nós precisamos buscar viver a vida de oração, a vida de sacramento, a vida de adoração e a busca pela conversão nas nossas atitudes. E mesmo às vezes sem a gente querer, sem ter vontade, sem ver o motivo para isso, nós temos que fazer por conta de a gente acreditar que esse é o meio de mantermos vivos, mas não para uma vida terrena, mas para a vida eterna. Então é isso que é a perseverança. E para finalizar, como a gente conseguir pôr em prática isso? Então a gente tem um método para fazer, eu falei um pouquinho dos motivos que a gente tem que enfrentar, mas como pôr em prática isso? Só conseguimos perseverar e colocar tudo isso em prática se nós amarmos de verdade aquilo que nós buscamos. Amarmos a Jesus, a Santa Igreja, os sacramentos, aquilo que nós buscamos. Assim foi na vida do nosso baluarte São João Batista. Então, João Batista, nós vemos um modelo de perseverança em toda a sua vida. Ele, desde pequeno, buscava viver corretamente, de acordo com as determinações de Deus. Ele vivia no deserto por muito tempo, vestindo peles de carneiro, se alimentando de mel e gafanhotos, buscando viver uma vida reta em Deus, buscando fazer a vontade de Deus, anunciando que chegaria ao Messias durante toda a sua vida. E ele foi aquele que apontou para Jesus e falou: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, a quem não sou digno de desatar as sandálias dele. Ele ouviu a voz que falou do céu: eis o meu filho amado, a quem põe o meu agrado, quando ele batizou Jesus. E teve momentos, meus irmãos, que João Batista passou por tribulação, então ele foi preso e estava para ser morto. E nesse momento, João Batista manda aqueles que o seguiam ir ao encontro de Jesus e perguntar para Jesus se era ele mesmo o Messias que devia vir. Então, este é o segredo da perseverança, porque a perseverança ela está totalmente ligada à fé. Porque a fé é o quê? É a certeza daquilo que não se vê. Então, a gente vendo nessa situação de João Batista, ele não via nada de belo ali, ele estava preso, ele estava prestes a ser morto. E mesmo assim, João Batista permaneceu fazendo a vontade de Deus até o fim, até a morte. João Batista não desistiu, não negou a Jesus e permaneceu anunciando a verdade até a morte. E Jesus, nessa mesma passagem que os discípulos vão perguntar para Jesus se ele é o Messias, Jesus fala que dentre os homens nascidos de mulheres, não há nenhum que seja maior que João Batista. E mesmo assim, João Batista teve a dúvida, mas permaneceu fazendo a vontade de Deus. E assim deve ser na nossa vida, mesmo com dúvida, mesmo nas dificuldades, nós temos que ter a fé e a esperança e acreditar que mesmo sem ver fruto, sem ver beleza, sem ver motivo, a gente precisa permanecer e fazer a vontade de Deus. Então, que essa quaresma, meus irmãos, não seja mais só um encontro com Deus, esse primeiro encontro que temos um impacto com Deus, mas que produza em nós, além dos 40 dias, a maturidade de permanecer em Deus para a nossa vida toda. Assim seja. Amém. Então, meus irmãos, se vocês gostaram desse vídeo, curta aí o vídeo, compartilhe com seus amigos, marque seus amigos, nos siga nas redes sociais para que nós consigamos chegar a ainda mais pessoas e atingirmos ainda mais pessoas com o objetivo de evangelizar. O Senhor